E aí, turminha, professor Michael aqui começando mais uma videoaula. Dessa vez nós estamos na aula de revisão sobre alguns gêneros narrativos que já vimos em aulas passadas do Simplifica. Hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre os gêneros fábula, o gênero lenda e a gente vai ver um pouquinho também sobre o gênero mito, tá certo? Então vamos lá. A gente já trabalhou algumas revisõezinhas, já trabalhamos duas revisões na verdade, sobre a questão do gênero conto de fadas, correto? O gênero conto de fadas, assim como a fábula, como a lenda e o mito, são textos considerados como narrativos. Mas o que é um texto narrativo? O texto narrativo é um texto que justamente tem a ver com a ideia, com a noção de contação, de contar uma história, tá bom? Esses textos, eles possuem aí justamente a presença de um narrador, alguém que conta a história. Cuidado, não confunda narrador com o autor. O autor é quem escreve a história. Já quem narra a história, certo? Ele é uma criação do narrador. Ou seja, o narrador ele é inventado pelo autor da história para justamente nos contar os fatos ali, certo? Dessa historinha. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui primeiro com relação à fábula. Vamos relembrar um pouquinho com relação a ela. O que a gente pode lembrar da fábula? Primeira coisa, questão do narrador. A gente já sabe aí, em aulas passadas, né, que existem três tipos de narrador. De primeira pessoa, que geralmente é um personagem. O narrador de segunda pessoa, que geralmente é um personagem secundário, com quem a gente está falando. E o terceira pessoa, que é um ser externo à história. Ele não participa da história, tá bom? Geralmente ele está ali observando a história de fora. Nos contos de fadas, os narradores normalmente são de terceira pessoa. Você vai ter aí um narrador que vai estar observando aquela história, aquele fato acontecendo fora dele. Ele não está participando, não é um personagem, tá certo? Então esse aí é o narrador de terceira pessoa que é mais encontrado nas fábulas. E quais são os outros elementos que nós temos aí nas fábulas? Vamos ter também a presença dos personagens. Os personagens, que é claro, estão presentes em todas as narrativas, nas fábulas não poderia ser diferente. Só que tem um detalhezinho com relação aos personagens das fábulas, que é a questão de que esses personagens serão, ao invés de, por exemplo, príncipes e princesas, como é no Conto de Fadas, os personagens são animais falantes ou então objetos falantes. Só que esses animais e objetos, eles possuem comportamentos e características humanas, certo? Por exemplo, o leão que é corajoso, o ratinho que é medroso, a raposa que é malandra, o gato que é esperto, o corvo que é vaidoso, certo? A tartaruga lá que é lenta, mas ela é sábia, a lebre que é rápida, mas é tola, tá bom? Essas são características que justamente esses personagens ganham nas fábulas para servir ali justamente como uma espécie de liçãozinha para que as pessoas que leem aquela fábula ou escutam aquela fábula, eles possam aprender com os erros desses personagens e assim não repeti-los, tá bom? Então lá, eu falei aqui da questão do narrador, né, que é a terceira pessoa na fábula, falei ali da questão justamente dos personagens, né, isso que os personagens são animais. As fábulas, são histórias narrativas que são curtas. Normalmente, elas não passam ali de uma página, vamos dizer assim, num livro de histórias, tá certo? Ela tem começo, meio e fim de forma bem breve. Ela não se prolonga muito, não se prolonga muito. Inclusive, a quantidade de personagens disponíveis nessa historinha, personagens ali principais e personagens secundários, é bem menor em comparação com o Conto de Fadas, tá? Outro ponto importante que distingue totalmente as fábulas do conto de fadas, das lendas, dos mitos, é a questão da presença de uma partezinha, de um parágrafozinho muito importante logo ao final, logo depois ali do desfecho da história, que é a chamada lição de moral. A lição de moral ela é basicamente um ensinamento que é passado para aquele que está
conhecendo aquela fábula, tá bom? Por exemplo, na história aí da lebre e a tartaruga, a gente pode dizer assim, como lição moral, que às vezes a pressa, certo? Quem está correndo ali tem muita pressa, não consegue alcançar o seu objetivo. Inclusive, a gente tem algumas frasezinhas, alguns ditados populares que surgiram a partir das fábulas, como é o caso ali, ó, de quem devagar vai ao longe, é um exemplo justamente de uma frase, certo? De um ditado popular que foi retirado da fábula A Lebre e a Tartaruga, certo? Temos outros aí que a gente pode citar aqui, mas eu não vou me prolongar nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo apenas pegando ali ditados populares que saíram de fábulas, coloquem aqui nos comentários do YouTube para eu saber, tá bom? Vamos lá. Então, falei aqui da questão do narrador, falei da questão dos personagens que são animais, falei da questão de que a história tem um começo, um meio e um fim, falei da questão da lição moral, não é isso? O que mais que falta? Já sei. Nas historinhas, né? Falta aí a gente falar da questão da presença do tempo, não é isso? Toda historinha narrativa, independente de qual seja o gênero, tem um tempo disponível nele, certo? O tempo seria o quê? O tempo a gente poderia dizer que ele se refere justamente a quando aconteceu aquela historinha. Além do tempo, nós temos a presença também do quando, o local onde essa história passa, certo? Onde é que ela acontece, tá? Então, esses aí são elementos essenciais para que a história possa ocorrer. Imagina uma historinha que você não sabe quando acontece, onde acontece, seria impossível de a historinha se prolongar, seria impossível a historinha ela render, não é isso? Falando em render a historinha, nós temos também um ponto ali que serve como um nó da história, que é justamente o problema. O problema aí que surge logo no começo da história, ele vai girar a nossa história, o nosso enredo ali que vai ser contado ao longo do nosso texto, tá bom? Até que chegue lá o momento do clímax, quando a história ela começa a se desprender, a se desfazer os nós. E assim a gente chega finalmente no nosso desfecho, tá bom? Ok. Espero que vocês tenham entendido aqui a parte da fábula rapidamente. Vamos passar então para a parte ali das lendas, tá certo? Vamos lá. As lendas, turminha, é diferente das fábulas, que as fábulas, e inclusive os contos de fadas, são construções imaginadas pelo autor. As lendas, elas surgem justamente de algum fato que foi real, certo? Ou seja, eles servem ali como um lembrete de algo que aconteceu no passado realmente distante, quando a humanidade, por exemplo, ainda tinha um contato com animais que falavam, certo? Ou então, quando, por exemplo, os astros do planeta, eles ainda tinham lá, não tinha a presença do dia e da noite, certo? Isso aí são elementos das lendas que nós podemos encontrar, que justamente retratam essa questão do período de quando essas histórias elas surgiram, certo? A ideia ali de que as lendas elas são anciãs, vamos dizer assim, são textos narrativos anteriores até mesmo do que a fábula, ok? Essas historinhas elas servem para explicar ali a origem de algumas coisas, de alguns eventos do mundo, certo? Surgem a partir, principalmente, de fatos reais, mas com o passar do tempo, como ela é um gênero que foi passado oralmente, ela vai se modificando, igual como aconteceu e acontece ainda com as fábulas. As fábulas surgiram lá como um gênero oral, certo? Transmitido através da fala das pessoas, e com o tempo ela foi se modificando. As lendas é a mesma coisa. De cada geração em geração, um vai escutando a historinha original e vai aumentando um pontinho, e assim vai, tá certo? Até que a história ganha aí repercussões muito maiores do que seria na sua dimensão original, tá bom? Ok, professor, mas e qual a diferença da lenda para o mito? Tem alguma diferença? Tem. Embora a lenda e o mito
eles sirvam ali para explicar certos eventos, certos fatos que ocorreram, tá certo? Os mitos, eles surgem mais da questão da crença, da fé ali de um povo. Por exemplo, nós temos aí o caso dos gregos que acreditavam lá nos deuses, em monstros, como sereias, minotauros, ciclopes, certo? Então, esses aí são os mitos. Eles são, né, basicamente, seres que são inventados, histórias que são inventadas para justificar o mundo em que eles viviam, as regras daquele mundo. Enquanto as lendas, elas surgem lá de algo que era real, que realmente aconteceu, e assim elas vão pegando, tá certo? E se modificando com o tempo. Turminha, eu espero que vocês tenham entendido aqui a explicação bem breve que eu passei aqui para vocês, tá bom? Com as próximas aulas eu vou explicando cada gênero de forma mais detalhada, tá? Se você ficou ainda com alguma dúvida com relação à explicação breve, coloca aqui nos comentários do YouTube para que eu possa saber e possa melhorar nos próximos vídeos. Por hoje é só, um abraço forte e nos vemos na próxima aula.